Como foi o resultado de lançamentos, vendas na região Nordeste no primeiro trimestre desse ano? Eu sou Marcos Catalian, sócio-diretor da Brain Inteligência Estratégica, e nesse vídeo eu vou mostrar como é que se comportou a incorporação brasileira no Nordeste. Vamos acompanhar o resultado? Lembrando, pessoal, que esse vídeo ele vem dos resultados que a Brain apura para a CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, no Brasil inteiro. Agora aqui a gente está particularizando o Nordeste, todas as capitais, regiões metropolitanas e algumas das principais cidades. Nordeste que tem características muito diversas entre suas regiões e que a gente mediu o resultado de lançamento e venda de apartamentos no primeiro trimestre. Como é que foi? Vamos dar uma olhada? Olha, gente, em lançamento houve uma queda no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, uma queda pequena de 6,6%, menos unidades, ou seja, o Nordeste lançou, quando comparado com o mesmo período do ano passado, 6,6% menos unidades. Porém, muito interessante, um super crescimento em vendas, um crescimento da ordem de 20,3%. Ou seja, a demanda veio forte. Nós vamos olhar e entender aonde que está essa demanda e aonde que está esse lançamento. Vamos dar uma olhada? Bom, quando a gente olha aí os segmentos lançados, a gente vai olhar aí o caso do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida nem cresceu tanto o lançamento, Se a gente olhar aí primeiro trimestre de 24 contra primeiro trimestre de 25, o lançamento se manteve igual, a ordem de 0,4%, mas quando a gente olha vendas, está aí a explicação. Vendas do Minha Casa Minha Vida cresceram na ordem de 46,7%, quer dizer, quase 50% de crescimento em vendas. Ora, a gente sabia que isso ia acontecer, veio aí uma boa oferta de produtos, tem crédito e há uma demanda muito grande. Então, um crescimento de quase 40% em unidades vendidas do Minha Casa Minha Vida ajudou a puxar aquele resultado para cima que eu havia comentado no início. Ou seja, as vendas cresceram no Nordeste em grande parte, em grande medida, pelo Minha Casa Minha Vida. Mas olha só, pessoal, não é só o Minha Casa Minha Vida que puxou resultado. O segmento luxo, e o segmento luxo no Nordeste, sobretudo nas praias, tem um peso importantíssimo, inclusive no primeiro trimestre, cresceu. Pois é, cresceu o lançamento em unidades, cresceu expressivamente, cresceu 24,3% e em vendas 5,1%. Então cresceu o lançamento e cresceu vendas no segmento de luxo. É claro que como o volume de unidade lançada é menor, o volume total de lançamento no Nordeste não cresce, Cresce pouco, não cresceu. Mas um bom destaque é que o segmento de luxo está se movimentando no Nordeste, tanto lançamento quanto em venda, com excelente resultado no primeiro trimestre. Ou seja, lançou mais e vendeu mais. Daí vocês já podem perceber que quem lançou menos e vendeu menos foram os segmentos médios e compactos. Mas dando número, aí as unidades lançadas, elas representaram no primeiro trimestre quase 16 mil unidades. Foram, em números precisos, 15.794 unidades, tem essa queda aí de 6,6% em relação ao período passado, mas mesmo assim é um volume bem expressivo de unidades lançadas, ainda mais se você pensar que o Minha Casa Minha Vida praticamente não teve crescimento de lançamento. Deve ter no segundo e terceiro trimestre, então esse número deve aumentar bastante agora para os próximos trimestres. Em VGL, Valor Geral de Lançamento, houve uma queda importante, Ou seja, essa perda de unidades gerou uma queda, então fechamos um VGL de 6.534 milhões, uma queda em relação ao mesmo período do ano passado de 23%, que a gente imagina que vai ser recuperado com o lançamento a maior dos padrões médios e compactos nos próximos trimestres.
Quando a gente olha estados, destaques no lançamento nesse primeiro trimestre, foi para Pernambuco e Bahia, colocaram mais unidades em relação ao mesmo período do ano passado, então eles puxaram o resultado para cima, mas o grande destaque de fato foram as vendas, que, como eu havia dito no início, cresceram mais de 20%, somando aí 20.483 unidades, ou seja, mais de 20 mil unidades vendidas no Nordeste no primeiro trimestre, um crescimento de 20%. Quer dizer, a demanda no Nordeste veio muito forte no primeiro trimestre, e a gente imagina que isso deva continuar ao longo do ano. Então, destaque aí para a alta demanda ou alto volume vendido no primeiro trimestre no Nordeste. Isso fez com que o volume geral vendido, o VGV vendido, tivesse um crescimento de 18%, né, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente está falando de mais de 9 bilhões. Vou repetir, mais de 9 bilhões vendidos no Nordeste no primeiro trimestre. 18% de crescimento bem elevado, certamente puxado por aquele crescimento também no segmento luxo. Lembra que eu comentei? Como ele tem um VGV mais alto, certamente ele está puxando aí esse VGV vendido na região Nordeste. E aí, quando a gente vai olhar essas vendas por estado, só o Piauí e Maranhão que tiveram queda. Todos os estados do Nordeste tiveram alta em vendas e unidades, ou seja, foi um desempenho bem consistente que a gente encontrou no Nordeste nesse primeiro trimestre. O resultado foi uma queda do estoque, o estoque geral do Nordeste diminuiu, ou seja, caiu o estoque de unidades a serem comercializadas, da ordem de 3%, 3,1%. Eu estou falando de um estoque de 58 mil unidades, um pouco mais que 58 mil unidades que o Nordeste tem em todos os seus estados. É uma queda pequena, mas uma queda de 3,1% no estoque da região Nordeste. Tudo somado, qual é o resultado que a gente teve, né? O resultado que a gente teve foi um bom desempenho de vendas no Nordeste no primeiro trimestre, um desempenho muito forte no Minha Casa Minha Vida, em vendas, muito forte no segmento luxo em vendas, porém uma queda no volume de lançamento. Essa queda já era esperada, sobretudo nos segmentos médio e compacto, que precisam de mais crédito, porém o próprio Minha Casa Minha Vida manteve o mesmo patamar de lançamento. O que a gente espera? Que aumente o volume de unidades de Minha Casa Minha Vida, que tem um peso importante para o Nordeste, e que a gente venha ter aumento de lançamento nos próximos trimestres na região Nordeste. Esse foi um rápido cenário aí da região Nordeste para você. Espero que tenham gostado. Passei aqui os principais dados, tem muito mais informação no relatório que a gente divulga, mas isso dá um pouco da leitura de como é que caminhou a região Nordeste e o que a gente imagina que vai ser nos próximos trimestres. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixa aqui teu comentário, compartilhe e se inscreva no nosso canal e veja os outros vídeos, os vídeos inclusive das outras regiões. Até a próxima!